Já é realidade o ensino integral em Santa Bárbara, um espaço onde a educação, o esporte e a cultura se encontram e transformam a realidade das crianças. Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, fazendo o que precisa ser feito. Cada homem deve carregar com resignação sua própria cruz, minha mãe. Olá, meus amigos e minha gente da TV Cultura, meu povo de Santa Bárbara do Oeste, nós estamos chegando na sua TV Cultura com mais um programa A Voz do Povo na sua TV. A partir de agora, você interage com a gente, vamos conversar, debater os assuntos, fatos que repercutiram aqui em Santa Bárbara do Oeste. E hoje, com um tema, sempre a gente traz aqui um tema polêmico, um tema de discussão para a gente conversar, debater e interagir com você ligado na TV Cultura. Meu abraço, meu carinho, estamos chegando com mais um programa A Voz do Povo na TV. O nosso telefone, você já sabe, é o 3463-1045, 3463-1045 e o nosso e-mail, o nosso MSN, para você mandar a sua mensagem para cá, participando inclusive do tema de hoje, do programa A Voz do Povo na TV. O nosso e-mail é avozdopovo@hotmail.com. avozdopovo@hotmail.com. Você pode mandar mensagem, pode mandar o seu e-mail e pode também, através do nosso MSN, interagir com a gente aqui no programa A Voz do Povo na TV Cultura de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado ao meu povo de Santa Bárbara, obrigado ao pessoal também lá do YouTube que está acompanhando o programa A Voz do Povo na TV Cultura. Tem muita gente que não é aqui de Santa Bárbara do Oeste, mas está acompanhando o programa A Voz do Povo no YouTube também. O pessoal está postando os nossos vídeos do nosso programa A Voz do Povo aqui na TV Cultura. Hoje o tema também é polêmico, né? Nós estamos vivendo aí, prestes a chegar, mais uma edição do Carnaval. E a gente sabe que nessa época, nesse período do ano, muitos acidentes de trânsito. Chega a quarta-feira de cinza, a imprensa, os órgãos de imprensa noticia o alto número de índice de acidentes registrados nas rodovias, nas estradas de todo o país, principalmente por uma causa e por uma consequência que é o que nós vamos conversar hoje, eu e você, aqui ligado na TV Cultura. A gente vai falar sobre a questão do excesso do álcool e também vamos abordar, com a presença do delegado, Dr. Rômulo Gobi, a questão da lei seca no Brasil. Esta lei que existe desde o ano de 2008, vem causando uma grande repercussão, uma grande polêmica também aqui no nosso país. E nós vamos debater com a presença do delegado Dr. Rômulo Gobi este assunto, este tema, é claro, sempre com a opinião do povo nas ruas e também com a sua participação pelo nosso MSN, A Voz do Povo na TV, @hotmail.com. Daqui a pouco, logo após o programa A Voz do Povo, nós teremos o TJ Santa Bárbara e o Oswaldo Baquim Júnior, que é o apresentador do TJ Santa Bárbara, vai trazer agora, para você continuar ligado na TV Cultura, os destaques da edição de hoje. Logo mais com o TJ Santa Bárbara. Alô, Baquim Júnior, boa tarde. Olá, Marcelo Hartmann, na edição de hoje do Telejornal Santa Bárbara. Paróquia Santa Bárbara está comemorando 170 anos. Daqui a pouco, às 8 da noite, uma missa vai ser celebrada pelo bispo diocesano Dom Fernando Mazon, da Diocese de Piracicaba, em homenagem ao aniversário da igreja. Logo mais também às 8 da noite, ocorre a segunda edição do Cine Clube Estação Cultural.
O projeto tem entrada franca e vai exibir o documentário A Margem do Xingu, Vozes Não Consideradas, de Damiá Puig. E também, União Barbarense vence a equipe do Monte Azul por 1-0. Com o resultado, o Leão da 13 mantém sua invencibilidade dentro de casa e está cada vez mais próximo de se classificar para a próxima fase. Já, depois de A Voz do Povo. Obrigado, Oswaldo Paquim Júnior. Daqui a pouco você confere todas essas informações no TJ Santa Bárbara. Como você pode observar na imagem, nós estamos ao lado de um dos delegados que eu acompanho há algum tempo na minha carreira de jornalismo, na minha carreira de repórter, cobertura de fatos da polícia, um dos delegados mais competentes que nós temos aqui na nossa região metropolitana de Campinas, e que eu tenho o orgulho e a satisfação de recebê-lo hoje aqui no programa A Voz do Povo, para a gente poder conversar sobre a questão da lei seca no nosso país. Dr. Rômulo Gobi, boa noite, prazer recebê-lo aqui no programa A Voz do Povo na TV Cultura. Boa noite, Marcelo, prazer em estar aqui. Esse é o Dr. Rômulo Gobi, delegado do 2º Distrito Policial aqui de Santa Bárbara do Oeste, localizado ali na região do Jardim Pérola, aquela região ali, Pérola, Cidade Nova. Antes da gente entrar propriamente nesse debate, nessa conversa, para falar um pouquinho da lei seca, doutor Rômulo Gobi, como é que estão as coisas lá no nosso 2º Distrito Policial? A demanda da Zona Leste é muito grande, nós temos poucos policiais civis para realizar as investigações, mas por tudo isso, o ano passado, graças ao apoio da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, nós conseguimos, com êxito realmente gratificante, diminuir bastante o número de inquéritos que estava em trâmite no Distrito Policial. Esse é o Dr. Rômulo Gobi participando aqui com a gente hoje do programa A Voz do Povo, uma edição especial para a gente falar com você, amigo telespectador da TV Cultura, sobre a chamada lei seca no Brasil. E olha, Dr. Rômulo Gobi, eu estive dia desses fazendo uma visita lá ao 2º Distrito Policial e ele tem argumentos, né, como conhecedor de causa, como conhecedor dessa questão, desse tema, tem aí conhecimento sobre esse fato que é a questão hoje da chamada lei seca no nosso Brasil, no nosso país, e vai discutir com a gente, debater um pouco sobre esse tema aqui no programa A Voz do Povo, na sua TV Cultura. Doutor Rômulo Gobi, para a gente começar o nosso bate-papo, você vai mandando a sua mensagem, a voz do povo na TV, @hotmail.com. Daqui a pouco a nossa equipe vai estar aqui lendo a sua mensagem, já que hoje nós temos aqui a folga da nossa querida Carol Levac, mas daqui a pouco nosso companheiro Rafael Santos estará comigo aqui no programa A Voz do Povo para estar lendo, interagindo e recebendo aqui a sua mensagem que você manda para cá se tiver perguntas, e também já emite a sua opinião. Qual a sua opinião sobre a chamada lei seca no Brasil? Você acha que é suficiente? Deveríamos ter leis mais severas para combater o alcoolismo no nosso trânsito, nas estradas do nosso país? Doutor Rômulo, nós estamos vivendo essa época do período de carnaval, onde aumenta-se muito o número de acidentes, né, se tornando ainda mais grave essa questão da direção e do álcool. Se eu for pego, de repente, com uma arma em mãos, atirando para todos os lados, mesmo que eu não mate ninguém, eu estou cometendo um crime, correto? Perfeitamente. O sujeito que dirige embriagado, ele também não estaria cometendo esse mesmo crime, doutor Rômulo? Ele está cometendo também o crime, mas a gente vai explanar aqui que o legislador de Brasília, cuja competência é federal para legislar sobre sanções penais, ele cometeu um grave equívoco em 2008, em junho, quando ele alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Que equívoco ele cometeu? Antes, o cidadão, quando não usava o bafômetro e também quando não cedia o sangue, nós, policiais, utilizávamos do médico legista para poder constatar a embriaguez. Então, a lei era para todos. Hoje, com essa mudança de 6 decigramas por litro de sangue, o médico legista não consegue mais aferir se a pessoa está embriagada com 5,9 ou 6,1 decigramas por litro de sangue. Onde eu quero chegar? Hoje só é preso em flagrante por embriaguez a pessoa que aceitou a prova do bafômetro. Isso não é o ideal. A lei tem que ser para todos. Então, a sugestão nossa urgente é que, inclusive já mantivemos contato com os deputados federais,
para que seja alterada a lei, para que ela volte àquilo que era antes, ou seja, o estado de embriaguez por si só, mais a condução irregular do volante, caracteriza o crime. Hoje, você recusa o bafômetro, recusa o sangue e você está absolvido. Isso está errado. Então, pelo que eu estou entendendo, o senhor não é contrário à lei seca, o senhor é contrário da forma que ela está hoje regulamentada, é isso? Perfeitamente, eu até acho que a pena tinha que ser mais grave, mas grave para todos. Hoje, aquele cidadão bem instruído não usa o bafômetro e não cede sangue, portanto ele está totalmente isento de pena. Ao passo que aquele coitado que é submetido ao bafômetro, às vezes até por coação ou por não ter a liberdade de dizer não, ele sim será indiciado e será preso em flagrante delito pelo crime de embriaguez ao volante. Então a lei tem que ser alterada. Correto. Esse é o Dr. Rômulo Gobi, ele tem aí alguns argumentos muito interessantes nessa questão que trata sobre a chamada lei seca no nosso Brasil, por conta dessas falhas, né, apontadas e que acaba dificultando que a lei seca realmente possa estar em pleno vigor e funcionamento, pelo bom funcionamento aqui no nosso país. Mas o que será que o povo nas ruas pensa a respeito desse tema, dessa questão do álcool e do trânsito? Vamos conferir. Põe na tela. Não, eu acho que quem bebe causa um acidente tem que ter uma pena maior, porque senão a pessoa não tem um controle, né? Bebe, dirige e pode matar as pessoas. Então, sou a favor que tenha sim uma pena maior. Eu sou a favor de uma pena mais rígida, porque da mesma forma que a pessoa causa um acidente, ela também pode estar tirando uma vida e ela tem que se tornar responsável pelos atos dela. Ela não vai estar interferindo somente na vida dela, mas também num todo na sociedade, dando espaço para que outras pessoas também pensem dessa forma e também ajam com imprudência. Eu acho que tem que ter pena maior, sim, porque quando mexe no bolso, a pessoa sente mais, eu acho. Na minha opinião, é isso. A participação da população nas ruas de Santa Bárbara do Oeste, dando também a sua opinião sobre a questão da pena, da legislação, da chamada lei seca no nosso Brasil, no nosso país. Quando se fala de pena mais alta, Dr. Rômulo Gobi, o valor de R$ 957,70 que é cobrado hoje é suficiente para coibir a utilização da bebida no seu ponto de vista? Muito bem, Marcelo. Nós temos dois tipos de sanção para quem comete o crime de embriaguez ao volante. Uma é a multa, que é aplicada pelo guarda de trânsito, pelo agente de trânsito. E a outra é a sanção penal, que é aquela que afeta a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, quando ela preside o inquérito policial. Muito bem. Quando se fala em pena mais grave, para os bandidos isso não faz diferença. O bandido não tem medo de pena grave, ele continua assaltando, ele continua praticando o estupro, o roubo. Mas, quando se fala em pena grave para o homem de bem, que são as pessoas que conduzem veículo em estado de embriaguez alcoólica, aí sim, isso resolve. Realmente a população tem razão. Se o governo ampliar a pena, na área penal, ampliar a pena, eu tenho certeza que o número de pessoas que conduzem veículos em estado de embriaguez alcoólica será reduzido. Tenho certeza absoluta. Mas só isso não resolve. Tem que o governo, novamente, ampliar a pena e colocar a lei para todos, não só para aqueles que sopram o bafômetro. Ou seja, tirar o limite de 6 decigramas que existem na lei e colocar o termo somente embriaguez. Este fator vai fazer com que todas as pessoas que forem surpreendidas serão devidamente penalizadas. A lei seca brasileira, ela possui semelhança com a legislação de outros países, doutor Rômulo? Não, os princípios constitucionais nossos são diferentes dos outros países. Aqui o cidadão tem o direito de não fazer prova contra ele mesmo, ao passo que em outro país, se ele não assim fizer, ele será considerado culpado. Este é o Dr. Rômulo Gobi participando do programa A Voz do Povo na TV, hoje debatendo, conversando aqui com a gente sobre a chamada lei seca. Tem a questão do bafômetro, que também me parece ser aí um tema muito polêmico, né? Quando se coloca em discussão sobre o álcool, sobre a direção, uma vez que o sujeito, quando ele é abordado por um patrulheiro, por um policial, ele não se vê obrigado, perante a lei,
de assoprar o chamado bafômetro, uma vez que a legislação diz que ninguém é obrigado a fabricar prova contra si mesmo. Esse é um outro ponto de vista muito polêmico, não é, doutor? Então, isso dificilmente será revogado, porque é uma cláusula pétrea, está preceituada no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, e uma forma de resolver isso é exatamente retirar a porcentagem de 6 decigramas e deixar o cidadão que se nega ao arbítrio do médico. Ele pode até se negar a soprar o bafômetro, ele pode se negar a ceder sangue para o exame toxicológico, mas o policial tem o plano C, que é convocar o médico plantonista para que ele faça o exame clínico e indique ou não se aquela pessoa está embriagada. Então, é fácil resolver o problema, só que é a nível federal, e o legislador federal tem que retirar a expressão lá, 6 decigramas, e colocar somente a palavra embriaguez. Tá certo. Esse é o doutor Rômulo Gobi participando, quer dizer, o caminho então, de repente, já que o sujeito não se vê obrigado a soprar o bafômetro, o médico teria, entende-se que o médico teria condições de dizer que aquele sujeito estava ou não dirigindo embriagado. É isso, doutor? Exatamente, esse é o caminho. E hoje, da forma com que está a lei, isso é impossível. O médico não tem essa possibilidade de aferir se é 6, ou se é 5, ou se é 7. Em outras palavras, o senhor tem argumentos, aliás, essa é a sua posição, a lei seca no Brasil hoje é para inglês ver, é uma lei falha. Perfeitamente. Quando publicou a lei, o Jornal de Santa Bárbara publicou uma matéria nossa, onde indicava o seguinte: a lei da embriaguez nasce embriagada, porque nós já, de imediato, já vimos esse equívoco do legislador federal, porque quando eles fizeram a lei, eles não consultaram quem aplica a lei, que são os policiais, que são os juízes, os promotores. Então cometeram esse equívoco gravíssimo. E quando se fala em lei penal, Marcelo, a gente não pode aplicar a lei penal para aquele que soprou e não aplicar para aquele que não soprou. Ou é para todos ou não é para ninguém. Então o policial não pode ser o bobo da corte aí, aplicar para um e para outro não. Tem que ser para todos. Tá certo. Esse é o doutor Rômulo Gobi. Daqui a pouco a gente vai voltar a conversar com o doutor Rômulo Gobi. Você continua mandando a sua mensagem para cá, a voz do povo na TV, @hotmail.com. É importante a sua opinião como cidadão aqui de Santa Bárbara do Oeste, que acompanha, que interage, que participa aqui com a gente. Hoje, produção, mandaram a Carol... A Carol tá meio diferente hoje aqui, não tá, produção? Que beleza, tá bonitinha a nossa Carol hoje, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu cumprimentar a nossa Carol 2 aqui hoje do programa Voz do Povo. Boa tarde. Como é que vai? Tudo bom, Rafael? Oi, Marcelo, como Boa tarde. Rapaz, não é fácil, eu fico imaginando você... ontem eu convidei o Rafael, porque é folga da nossa Carol. Você que está com saudade da Carol, a Carol não foi embora não, a Carol volta, fica tranquilo. O pessoal tá apaixonado pela nossa querida Carol Levac. Ela volta, hoje é apenas uma folga dela, diante de alguns compromissos que ela tem, mas ela vai estar de volta. E o Rafael Santos, gentilmente, se colocou à disposição para estar aqui no programa. E ele dizia assim, quando ele foi convidado: rapaz, o pessoal vai me matar. Eu falei: mas por quê, Rafael? Ele falou: rapaz, você tira uma maravilha daquela, uma beleza daquela, para colocar eu no programa ao seu lado. Realmente eu sou obrigado a concordar que tem uma diferença, né, Rafael? Fica bem complicado, eu prefiro ela. Eu também prefiro estar ao lado dela, diga-se de passagem. Então tá bom. Mas, meu querido Rafael Santos, como é que está a participação do povo, A Voz do Povo na TV, @hotmail.com? Olha, Marcelo, nós temos aqui o Denis, o Franklin, a Renata, o Júlio César e a Michele Vitarelli, todos aqui online com a gente. O pessoal, alguns contra, outros a favor, né, de uma pena mais branda aí para esses motoristas que sem consciência, vamos dizer assim. Tá certo. E agora, né, doutor Rômulo Gobi, é uma preocupação, porque a gente observa, inclusive, essa época de carnaval, e normalmente na época de quarta-feira de cinzas é o dia que a imprensa, infelizmente, tem que noticiar tantas e tantas tragédias no nosso trânsito. Vários fatores influenciam. Um deles é o clima brasileiro, que propicia a festa que prolonga. E depois a festa propicia o consumo de álcool. E depois a pessoa tem que ir para casa e vai dirigir, é onde ocorre o acidente e as pessoas ficam aí ceifadas de entes queridos. Tá certo, daqui a pouquinho nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o programa A Voz do Povo na TV. Segura aí, rapidinho a gente volta.
Olá, Marcelo Hartmann, na edição de hoje do Cada homem deve carregar com resignação sua própria cruz, minha mãe. A Ação Criança existe há 14 anos, ela é reconhecida por sua seriedade e ela atua graças a parcerias e colaboradores. Pessoas que enxergam a criança como prioridade, como tem que ser. Qualquer causa social na vida, a gente tem que pensar primeiro na alimentação. Os nossos futuros estão definitivamente ligados. Se você ajudar a Ação Criança, você está ajudando a si mesmo. Você sabia que a Coordenadoria de Transportes da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste implantou um novo modelo de gestão do transporte coletivo urbano? Programas como o Passe Vida, destinado às pessoas que estão em tratamento médico na rede municipal, Passe Livre, a alunos de escolas técnicas da cidade e Projeto Fênix, atendendo aos deficientes físicos, já são realidade no município. É a Prefeitura fazendo o que tem que ser feito. Já é realidade o ensino integral em Santa Bárbara, um espaço onde a educação, o esporte e a cultura se encontram e transformam a realidade das crianças. Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, fazendo o que precisa ser feito. Cada homem deve carregar com resignação sua própria cruz, minha mãe. Ainda não foi proferida. Não terminou. E os jurados estão na sala secreta há 3 horas. Há 3 horas. Era para terminar hoje, né? Era para terminar hoje. De repente pode ser que termine. Ainda estão lá na sala secreta. Mas segundo informações, termina hoje. Termina hoje. Deve terminar hoje. Esse caso que está mais enrolado que a novela das 8, mas deve terminar hoje a questão desse julgamento do Lindenberg no caso Eloá. Pois não, Rafael? Uma pergunta para o Dr. Rômulo. Pois não. Quando eles, aqui a pergunta do nosso amigo Franklin, quando vão elaborar as leis, os delegados são consultados sobre como proceder ou escrever, ou sobre as brechas, ou alguma coisa nesse sentido? Ótima pergunta. Quando eles elaboram leis, se é da área da biologia, consulta os biólogos, se é da área da química, os químicos. E da área jurídica, tem que consultar os juízes, promotores e delegados. E nesse caso, não consultaram. Praticaram esse erro e nós vamos pagar, estamos pagando já há 2 anos por esse erro e eles já sabem disso, já está havendo no Congresso Nacional um movimento para que seja alterada a lei novamente e volta a ser o que ela era antes, ou seja, fazendo com que todas as pessoas sejam punidas e não só aquelas que aceitam ser submetidas ao teste do bafômetro. Isso é incoerente. Imagina os senhores, a seguinte situação, chegam na delegacia duas pessoas embriagadas, uma submeteu ao teste do bafômetro. Eu falo, você está preso, algema ele. O outro fala, não vou fazer o teste do bafômetro. Eu falo, o senhor está solto, pode ir embora. O policial fica com cara de bobo.
Eu aplico a lei para o coitado, não aplico para aquele mais instruído. Então, deve ser revogada urgentemente este tipo de legislação. Esse é o Dr. Rômulo Gobi. A gente agradece muito a participação do Dr. Rômulo Gobi hoje aqui no programa Voz do Povo, em especial abordando esse tema que é muito polêmico e que leva em consideração também, por conta do carnaval que está se aproximando. Se você viu aquelas imagens daquela propaganda dos Estados Unidos, aquilo é forte, porém é a realidade, é a verdade para você pensar, refletir, analisar e ver o que você pode ocasionar com o fator bebida alcoólica e trânsito. Meu amigo, não combina. Bebida com direção não combina. Realmente é um problema gravíssimo isso em nosso país. Você pode se matar, matar alguém que você ama do seu lado, ou até matar pessoas que não têm nada a ver com a diversão pela qual você passou. Dr. Rômulo, nós estamos chegando ao final do nosso programa Voz do Povo. Eu quero agradecê-lo muito pela presença hoje aqui na Voz do Povo, que veio enriquecer esse nosso debate, essa nossa conversa. Mas a minha função de repórter investigativo não me deixa eu terminar a nossa conversa sem antes lhe perguntar o fato que aconteceu no dia 4 de agosto do ano de 2011, com a morte daquela menina de 16 anos, a Rayane dos Santos. Até hoje não foi desvendado o assassinato daquela garota, e eu gostaria de saber do senhor, que é o responsável pelas investigações, por que está tão difícil se chegar aí a esse criminoso, Dr. Rômulo? Primeiramente, parabéns pelo programa que trouxe esse assunto tão importante, que é a condução de veículo em estado de embriaguez. Talvez seja o primeiro repórter a enfrentar esse assunto e trazer para a população o erro da lei, porque a população não sabe disso. Parabéns mesmo para a equipe também. E agora, quanto ao homicídio que ocorreu no ano passado, no dia 4 de agosto, alguns homicídios a gente tem a sorte de ter uma testemunha, outros a gente tem a sorte de ter uma prova material, ou um esperma, ou um fio de cabelo, ou uma unha, um arranhão, qualquer coisa. No caso da vítima do dia 4 de agosto, nós não tivemos nenhuma das duas opções, nem testemunha, porque era próximo à meia-noite, era um dia frio, chuva fina, e nem mesmo elemento probatório material. Então isso foi a maior dificuldade nas diligências. O inquérito já está quase terminando, já está com 200 folhas, e nós estamos estudando o inquérito para verificar talvez algum auxílio a mais contido ali dentro, que a gente possa talvez pedir a prisão de um ou de outro. Esse é o Dr. Rômulo Gobi. Eu quero agradecer mais uma vez a presença tão importante no programa Voz do Povo e dizer o seguinte: tão logo antes de estrear a Voz do Povo aqui na TV Cultura, Dr. Rômulo Gobi foi o primeiro delegado que nós estivemos visitando lá no 2º Distrito Policial. Estive falando para ele do projeto do programa Voz do Povo na TV, que será levado também aí pelos sites, reprisando inclusive esse programa lá no YouTube, na internet, onde o pessoal vai poder inclusive acompanhar e ver esse debate que nós estamos fazendo aqui com ele, além da nossa querida Santa Bárbara do Oeste. E o Dr. Rômulo Gobi foi o primeiro delegado que me incentivou muito, falou: não, vai em frente, encare esse desafio. Santa Bárbara precisa de um programa para discutir os seus problemas, dentre esses problemas as questões policiais, e eu estou aqui à disposição, me coloco à disposição sempre do programa, e com certeza o Dr. Rômulo vai nos auxiliar muito aqui quando a gente precisar. Muito obrigado, doutor. Obrigado a todos. Esse é o Dr. Rômulo Gobi. Deixa eu cumprimentar põe em mim aqui, cumprimentar minha Carol de hoje, do programa, minha Carol Levac, do programa Voz do Povo de hoje, Rafael Levac, ou Rafael Santos. Obrigado aí pela sua... Estamos aí, e mais uma última informação: Lindenberg Alves acaba de ser condenado pela morte de Eloá. Acaba de ser condenado pela morte. A condenação, os 12 crimes, tá? Condenado pelos 12, foi condenado nessa quinta-feira pela morte de Eloá, né? Sua ex-namorada, o crime que ocorreu em 2008. Depois a gente vai trazer, inclusive, as informações dos detalhes, né? Ele não pode ficar preso por mais de 30 anos. Tem essa também, né? O cara não pode ficar preso por mais de 30 anos. Aí depois, agora os advogados de defesa do Lindenberg, começam numa nova missão. Tá bom, ele foi condenado, maravilha. A população clamou por isso, né? Só que agora, os advogados vão começar a falar para ele assim: lê a Bíblia, vira pastor, tenha bom comportamento, que essa pena de 30 anos é reduzida para 15, para 10, para 7,
para 5. Tchau, minha gente. Amanhã tem mais programa A Voz do Povo na sua TV Cultura. Um abraço, até lá. Olá, boa noite.